Vamos falar de um assunto que com certeza todo mundo conhece de perto: a ansiedade. Baseada no livro Mentes Ansiosas, a gente vai mergulhar hoje nas complexidades do medo, desde o papel fundamental que ele tem para a nossa sobrevivência até aquele ponto em que ele começa a nos paralisar. E olha, o livro já começa com essa frase que é um soco no estômago, né? Quem nunca sentiu medo que atire a primeira pedra. É genial, porque já coloca todo mundo no mesmo barco. Medo, não tem pra onde correr, é uma emoção básica, algo que todos nós, sem exceção, já sentimos. É como se fosse um fio que conecta a experiência de todo mundo. Muita gente confunde medo com ansiedade, acha que é tudo a mesma coisa. Mas, na verdade, é bom pensar neles como primos, sabe? Não são idênticos. O medo, ele é bem direto. É aquela reação que a gente tem diante de um perigo real ali na nossa frente. Pensa num carro vindo em alta velocidade. Isso é medo. Já a ansiedade, ela é mais vaga. É aquela apreensão, aquele e se, sobre algo que talvez nem aconteça. Entender essa diferença é o primeiro passo para tudo. E o mais curioso é que a gente tende a pensar no medo como algo ruim, um vilão. Mas, na verdade, não é bem assim. O medo é, na real, um mecanismo de sobrevivência super inteligente. Pensa nele como um sistema de alarme que nosso corpo foi aprimorando por milhares e milhares de anos. E para a gente entender isso na prática, o livro traz um exemplo que é perfeito. Imagina só a cena. Uma pessoa está andando numa rua meio vazia e, do nada, dois Bull Terriers aparecem correndo na direção dela. O que acontece? Não dá tempo de pensar, de planejar. O corpo simplesmente assume o controle. Mas como é que ele faz isso tão rápido? É uma cascata de eventos, uma coisa atrás da outra, em fração de segundos. O cérebro capta o perigo e pronto. Libera uma carga de adrenalina no sangue, é tipo uma injeção de emergência, sabe? E essa adrenalina deixa o corpo inteiro no ponto para uma de duas coisas: ou lutar com todas as forças, ou sair correndo como nunca. Aí a gente começa a entender aquelas sensações que todo mundo conhece. O coração parece que vai sair pela boca, por quê? Para bombear mais sangue. Os músculos ficam duros, prontos para agir. A respiração fica ofegante para mandar mais oxigênio para tudo. Cada uma dessas coisas, que na hora parecem horríveis, tem um único objetivo: nos manter com vida. Ok, até aqui tudo bem. Esse sistema é incrível. Mas e quando o alarme começa a dar defeito? Quando ele dispara sem ter perigo nenhum por perto? A analogia do livro é ótima. É como um alarme de incêndio que dispara toda vez que alguém queima uma torrada. Aquele sistema que era para proteger acaba virando um problema. E é exatamente aí que o medo que era saudável pode virar um transtorno. É nesse ponto que a gente cruza a linha e a ansiedade se torna um transtorno. O momento-chave é quando o medo para de ser um protetor e passa a ser uma prisão, quando ele começa a paralisar e a atrapalhar a vida de verdade. O corpo fica ligado no 220 em estado de alerta o tempo todo, mesmo quando não tem motivo nenhum. E dentro dos transtornos de ansiedade, vamos focar em um que é particularmente intenso: o pânico. O ataque de pânico é descrito como uma onda gigantesca de terror que vem do nada, sem nenhum aviso. É simplesmente avassalador. Olha só essa lista de sintomas: coração disparado, dor no peito, falta de ar. Parece o quê? Parece um infarto, né? E é exatamente por isso que é uma experiência tão, mas tão aterrorizante. O corpo está gritando perigo de morte, mas a mente olha em volta e não vê nada. É um curto-circuito total. E para a gente ter uma ideia do que é isso, tem o relato da Viviane no livro. Ela fala: "Eu tive absoluta certeza de que ia infartar e morrer. Isso, isso não é drama, não é exagero. É a percepção real, a realidade aterrorizante de quem vive um ataque de pânico, especialmente o primeiro." E o pior é que o pânico cria uma armadilha. A pessoa não tem mais medo de uma coisa específica. Ela passa a ter medo do próprio medo. É o que o livro chama de o medo de ter medo. E o que acontece? A pessoa começa a evitar os lugares onde teve crise, depois evita situações parecidas, e o mundo dela vai encolhendo, encolhendo, até o ponto em que ela simplesmente não consegue mais sair de casa. Esse medo de ser julgado, de passar por uma situação embaraçada, pode tomar outras formas também, como na fobia social. E aqui, atenção, é muito importante fazer uma distinção. Uma coisa é ser tímido, outra, bem diferente, é ter um medo que paralisa em situações sociais. O caso do Carlos, que também está no livro, ilustra isso muito bem. Ele conta que quando precisava falar em público, a voz tremia, a mente dava um branco total, era um sofrimento enorme. Não é aquele friozinho na barriga normal, é uma reação física e mental tão forte que a pessoa simplesmente trava. Para ele, não era um desafio, era um suplício. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro.
Timidez é um traço da personalidade. A fobia social ou transtorno de ansiedade social é outra história. É uma condição que realmente incapacita. O medo de ser julgado negativamente é tão grande que a pessoa começa a fugir de tudo. Deixa de ir numa entrevista de emprego, não apresenta o trabalho na faculdade, a vida fica limitada. Bom, a gente já entendeu o problema, né? O cenário parece bem sombrio. Mas agora vem a parte mais importante, a virada de chave. Sim, os transtornos de ansiedade são terríveis, mas a grande mensagem do livro é uma mensagem de otimismo. Existe esperança e, o mais importante, existe tratamento que funciona. Para começar, olha esse número, 25%. Isso quer dizer que 1 em cada 4 pessoas vai ter algum transtorno de ansiedade ao longo da vida. É muita gente. E o que isso significa? Que quem passa por isso não está só. É algo muito mais comum do que se imagina. Mas se esse número assusta, o próximo é o que realmente importa, 80%. Essa é a porcentagem de casos em que o tratamento adequado consegue melhorar e muito a qualidade de vida da pessoa. Ou seja, a boa notícia é essa: se o problema é comum, a recuperação também é totalmente possível. Tá, mas como funciona esse tratamento? Basicamente, existem caminhos que a ciência já comprovou que funcionam. A psicoterapia, em especial a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, ajuda a reestruturar os padrões de pensamento. A medicação pode reequilibrar a química do cérebro. E junto com isso, vem técnicas práticas como respiração e exposição gradual que devolvem o controle à pessoa. E para fechar com chave de ouro, tem o depoimento da Rosane. O que ela diz é a tradução perfeita do que é a recuperação. Ela fala: "Hoje minha vida tem outro sabor. Às vezes me pego sorrindo sozinha. Agradeço a Deus por me sentir viva." Olha que forte isso. Não é só sobre deixar de sentir medo, é sobre voltar a sentir alegria. É redescobrir o gosto das coisas. Então, para a gente terminar, fica uma reflexão. E se a questão toda não for tentar eliminar o medo para sempre? Afinal, a gente viu que ele é importante. E se o verdadeiro objetivo for mudar a nossa relação com ele? Aprender a ouvi-lo, a entendê-lo, mas sem deixar que ele mande na nossa vida. Talvez seja essa mudança de perspectiva a verdadeira chave para a liberdade.